dia, meus queridos irmãos. Bom dia a todos os nossos ouvintes que hoje está conosco nessa manhã gostosa, para muitos uma manhã meio preguiçosa, né? Mas nós estamos aqui para mais uma live da Igreja Batista da Fé em Marília, tá? É live, né? Da Igreja Batista da Fé em Marília. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje nós vamos estudar o livro de Lucas, no capítulo 17. Então você já pode estar abrindo aí conosco, né? No livro de Lucas, capítulo 17. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento precioso, por esse domingo, por esse dia maravilhoso que o Senhor, ó Deus, nos deu. Esse dia foi um presente para nós, para poder, ó Senhor, estudar a sua palavra. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe o estudo que vai ser dado. São lições importantes, Senhor, que nos ajuda a crescer espiritualmente. Também eu peço que abençoe os irmãos que estão ouvindo, aqui perto ou longe, que essa palavra ela possa alcançar o coração de cada um. Que venha de encontro, Senhor, com a necessidade espiritual minha e de quem está me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se você está nos ouvindo agora, né? E uma coisa legal que você pode fazer é compartilhar, é abrir uma sala de vídeo e assim você pode nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Você pode fazer isso ajudando no ministério da propagação da palavra do Senhor, né? Então vamos aqui à leitura, capítulo 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venha os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo, arrependo-me, então você perdoa-o. Esse é o nosso texto, esses 4 versículos, e nesses 4 versículos nós temos 2 assuntos. Quais são os 2 assuntos? O primeiro assunto se encontra no versículo 1 e no versículo 2, que é o assunto dos escândalos. E o segundo assunto se encontra no versículo 3 e no versículo 4, que é a questão do perdão. Então nós temos 2 assuntos muito importantes para ser estudado nesta manhã, e vale a pena, né, a gente poder acompanhar, olhar nas Escrituras para ver o que a Bíblia fala sobre esses 2 assuntos. O que a Bíblia fala sobre essa questão do escândalo e essa questão tão necessária, tão urgente, que é a questão do perdão. É a palavra que Jesus repete lá na oração do Pai Nosso, devido à grande necessidade. Então, o que a palavra de Deus diz sobre isso é o que nós vamos estudar hoje de manhã. Talvez você não tenha causado escândalo, mas talvez você conhece alguém que já causou escândalo na igreja, e isso pode te ajudar, né, a entender por que essas coisas acontecem. E talvez você tenha algum problema, né, problema de perdão, e você também vai aprender aqui como tratar desse assunto. Amém? Então vamos seguir comigo, né? Versículo 1, Jesus diz assim: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem eles vierem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir, né? Definir o significado da palavra escândalo. E originalmente, essa palavra significava a isca de uma armadilha. A isca mesmo, é o queijo lá naquela ratoeira. Então, parece estranho, né, isso aí, mas é muito importante pensar nesse sentido original, porque quando a pessoa, ela pega, aquela pessoa não, né, vamos dizer um animal, né, vamos pegar um ratinho, né, quando ele vai lá na ratoeira,
Às vezes ele pode passar ali perto da ratoeira, não vai acontecer nada, pode até disparar a ratoeira, não vai acontecer nada, mas se ele mexer naquele queijo, se ele vai lá naquele queijo, naquele pedacinho de queijo, a ratoeira dispara e maceta a sua cabeça. Foi uma armadilha para ele. Ele só caiu no momento que ele mexeu naquela isca. Ora, a isca é justamente o ponto onde a pessoa tropeça, né? Tropeça e às vezes ela fica. Pode ser uma coisa que a gente sente, né? Pode ser uma coisa que a gente faz. Como assim, pastor? Pode ser uma coisa que a gente sente, o escândalo, pode ser uma coisa que a gente faz. Eu posso me sentir escandalizado. E eu posso cometer um escândalo, né? Então essa palavra é usada geralmente em dois sentidos no Novo Testamento. Primeiro, por incrível que se pareça, né? Para você entender a palavra escândalo ela é usada para Jesus, isso mesmo. Para Jesus, né? Jesus foi chamado pedra de tropeço no qual os judeus eles se sentiam escandalizados. Jesus, ele foi a causa de vergonha e de escândalo para os judeus. Por isso Paulo ele pregava: nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus. Que coisa! Então os judeus eles se sentiam escandalizados quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, que era necessário morrer e morrer numa cruz para pagar os pecados daquelas pessoas que estavam ouvindo elas. Então, como morrer na cruz era um escândalo muito grande, e os judeus se sentiam escandalizados, então era um escândalo para eles. Então Jesus ele foi chamado dessa pedra de tropeço, ele foi chamado de um escândalo, né? E uma outra forma de definir essa palavra, né, é usado para aquilo que é mal, ou aquilo que realmente causa um escândalo. É o uso errado da liberdade cristã, que faz com que o mundo, as pessoas ímpias e algumas pessoas dentro da igreja passem a desacreditar de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus, né? Então é nesse sentido, nesse segundo sentido, que está posta aqui no versículo 1, quando Jesus disse: é impossível que não venham os escândalos. É usado nesse sentido de aquilo que é mal, o uso errado da liberdade cristã. Não que não possa ser usado no primeiro sentido, né? Por exemplo, é impossível que não venham os escândalos. É impossível que um judeu ele não vai se escandalizar na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. É impossível que um grego não vá dar risada, achar que aquilo ali é um absurdo, como o próprio apóstolo Paulo ensinou, se referindo a Jesus, a pedra angular, que também é chamado a pedra de tropeço, lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 8. Mas vamos usar, meus irmãos, nesse segundo sentido aqui, tá? Aquilo que é mal, aquilo que causa escândalos. Olha o que Jesus diz. É impossível que não venham os escândalos. Tem uma tradução que diz: é inevitável, virão os escândalos, né? Então, em outras palavras, eles certamente vão acontecer. Agora, essa palavra impossível ou inevitável, como traz algumas traduções, significa o quê? Admitir para si mesmo, entender que é uma realidade. Esse é o sentido original aqui da palavra, a palavra inevitável, como está traduzido em outras traduções, né? Ou seja, eu tenho que admitir para mim mesmo que na igreja, que na obra de Deus, que entre as pessoas que seguem a palavra de Deus, vai haver escândalo. Vai haver um momento em que aquela pedra de tropeço, né, pode tirar alguém da igreja, pode fazer com que alguém fora da igreja fique dando risada, fique assim escarnecendo da obra do Senhor, né? Então muitos cristãos, eles não admitem o escândalo. É por isso que Jesus está dizendo, olha, é impossível que não venham os escândalos, mas tem muita gente que fala assim,
Na igreja de Jesus não tem isso. Na obra de Deus não tem isso. Se isso acontecer, porque isso não é a obra de Deus. Isso aí não é a casa de Deus, não é a igreja de Deus, não é o povo de Deus. Então, quem pensa assim, ela não está admitindo, a pessoa não admite que os escândalos, eles vão vir. Eles não admitem porque se acham bons demais para enfrentar uma coisa assim. Mas o próprio Senhor Jesus, o Deus soberano, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus, o Pai das misericórdias, Ele está dizendo para nós que é impossível que não venham os escândalos. Então Jesus não está dizendo que é normal, não é. Pecado nunca é normal, de jeito nenhum, né? Ele está dizendo que é inevitável. Uma vez que o homem é carnal, uma vez que os homens, né, eles estão vivendo neste mundo, Jesus então ele está dizendo para a sua igreja, olha, se preparem, porque uma hora ou outra o escândalo ele vai aparecer. Infelizmente os escândalos acontecem, né? Há irmãos que se desviam e voltam para o mundo. De repente você tem uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, que está aqui na igreja, e de repente ela volta lá para o mundo fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes. Há pessoas que voltam até para o mundo da idolatria. Vai adorar ídolos, vai adorar santos e imagens novamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que causa um escândalo muito grande. Há irmãos que se escandalizam com o quê? Com brigas, com confusões, né? Seja dentro da igreja, ou aqueles que causam escândalo porque ficam brigando na rua, eles ficam brigando em casa, briga com o cônjuge, briga de pai com filho, filho com o irmão com o irmão, então causam escândalo, os vizinhos ficam sabendo, aquele berreiro todo, aquilo é um escândalo. Tá certo? Não deixe de ser um escândalo. Há irmãos que escandalizam com noitadas, com comportamento desregrado. Ele até vem na igreja, ele vem, participa, pode até fazer uma oração, né? Mas quando ele sai da porta da igreja, o que acontece? Ele se torna um mundano, ele vive como um mundano, ele age como um mundano. Vai para todos os lugares indevidos, andando com pessoas indevidas também, praticando atos pecaminosos. Isso é um escândalo. Eu acho uma coisa muito desagradável. Uma pessoa que está na igreja servindo a Deus, ele é encontrado onde? Ele é encontrado numa noitada lá no meio de um monte de gente que vive desregradamente. E ainda tira foto, faz um selfie, põe no Facebook como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso é um escândalo. Há irmãos que escandalizam por serem maus, por serem piedosos, vingativos. Maus mesmo, maus de ser ruins, de tratar mal as outras pessoas. Há pastores cujas vidas escandalizam as suas próprias igrejas, a obra de Deus, o povo de Deus. Existem muitos casos, cada dia vai aparecendo um caso. Então, Jesus está dizendo para nós, é inevitável que venham os escândalos. E o prejuízo de um escândalo é muito grande. Primeiro porque prejudica a igreja perante os ímpios. Então qual é o prejuízo de um escândalo? Olha, os ímpios vão adorar. As pessoas que estão no mundo perdidas, elas vão adorar. Elas vão dizer, isso aí é crente, né? Depois fala que é crente, depois quer levar a gente para a igreja, depois fala que é a gente que é errado. Então, para o ímpio, meus irmãos, é um prato cheio para ele dizer assim, ainda bem que eu não vou naquela igreja, aquela igreja que só tem escândalo. Então é um prejuízo, porque difama a igreja perante os ímpios. Lembra que o profeta Natã, ele repreendeu Davi, quando o Davi pecou com a Betseba, e aí então Davi descobriu que ele era um grande pecador. Olha, teve um momento da conversa dos dois, que mesmo o Davi pedindo perdão, né, o profeta disse, olha, vai vir um mal sobre ti, sobre a sua casa. Por quê? Porque destes motivos para que os ímpios, os inimigos do Senhor, os ímpios blasfemassem. Você deu motivo para as pessoas lá fora, para as pessoas que não temem a Deus, para os reis dos inimigos, para os soldados inimigos, ficar blasfemando contra Deus, achar que é a coisa mais normal, sair matando o marido dos outros para roubar a mulher deles. Então, foi um escândalo, prejudicou a causa do Senhor.
Primeiro, então, porque difama a igreja perante os ímpios, é um prejuízo. Segundo, porque atinge negativamente os irmãos mais fracos. Uns acabam se afastando da casa do Senhor. Outros, que é mais fraco ainda, né, se acham no direito de errar também. Então, veja, são duas coisas aqui que acontecem com os fracos na fé. Uns, eu não vou mais voltar mais na igreja não. Por quê? Porque aquele irmão fez aquilo de errado, eu não acho certo, então eu não vou mais. Ou seja, o irmão peca, o irmão ele já está trazendo um prejuízo para a igreja, e aquele também que se diz irmão, diz não vou mais, né? Ele culpa a igreja, ele culpa Deus, como se Deus e a igreja fossem culpados pelo pecado daquela pessoa que vive desregradamente. Então essa pessoa que faz isso é um fraco. A Bíblia fala, é fraco. E o fraco também, ele pode agir de outro jeito, falar, bom, se aquele irmão que está 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja fez isso, eu que estou chegando agora posso fazer também, né? Se o Davi pode fazer, eu também posso fazer e pronto, acabou. E são fracos. Então, primeiro, a igreja é escandalizada lá fora. Segundo, os escândalos dentro da igreja prejudicam os próprios membros da igreja, no sentido que existem muitos irmãos fracos que não não tem a medida certa de consciência, de sabedoria, de discernimento para entender que aquele pecado é uma coisa pessoal da pessoa, não com a igreja. Muitas pessoas se afastam da igreja porque vê o que? O pecado de outra pessoa, né? Então, aqui, né, uma palavra para esses irmãos mais fracos, né? Primeiro, que eles existem. Segundo, são vulneráveis, sim, né? Em relação à atitude comportamental de outro irmão, eles estão sempre se escandalizando, os irmãos mais fracos, né? E nesse sentido, eles são dominados pelo diabo. São dominados como? Bem, o diabo ele pode fazer uma pessoa cair dentro da igreja, pecar, só para tirar aquele mais fraco, aquele que se acha muito justo também, né? Que ele não é digno, né? Ou seja, a igreja não é mais digna da presença dele, porque alguém lá dentro pecou, ou que seja o pastor que pecou, né? Então, se alguém fica escandalizado e sai da igreja, não é prova de espiritualidade. É prova do quê? É prova de fraqueza, de fraqueza. Jesus suportou muito mais por nós. Suportou muito mais e suporta por cada um de nós. Veja, uma coisa é uma pessoa cair, pecar, seja ela o pastor ou os irmãos, e fazer o que Jesus está dizendo, vai lá e repreende. Agora, eu acredito sim que existe situação que a igreja, ela mantém de propósito na liderança pessoas que não faz outra coisa a não ser envergonhar a casa de Deus, envergonhar o povo de Deus. Aí, meus irmãos, nós temos o conselho bíblico que é, se afasta deles. Né? Isso é outra situação. Nós estamos falando de uma situação em que houve um escândalo e qual deve ser a nossa atitude. Então a nossa atitude deve ser essa aqui, olha, você esteja preparado, Jesus está dizendo, porque é inevitável, é impossível que não venham os escândalos, tá? Então os escândalos têm um preço, está aqui, né? No final do versículo 1, ai daquele por quem vierem os escândalos, ali, né? Por quê? Porque é melhor que essa pessoa coloque uma pedra de mó na sua cabeça e se jogue no fundo do mar, do que fazer desviar um desses pequeninos. Então a pessoa que se afastou da igreja, aquela pessoa que está lá no mundo, ela não vai querer mais ouvir a palavra de Deus, ela estava ouvindo, ela começa a desprezar por causa dos atos pecaminosos de alguns irmãos. Essas pessoas, elas estão carregando um sangue na cabeça delas. Essas pessoas que cometeram esses atos, elas vão ver que tem consequências em sua vida. É como aconteceu lá com o Davi, né? O Davi, então ele tomou atitudes públicas, né? De mandar o Urias lá na frente da batalha e morrer. Então, com atitudes públicas também, né? Teve uma reação na sua casa. As ações pecaminosas traz reações terríveis sobre a vida daquele que deliberadamente ele vai pecando como se não tivesse problema nenhum, né? Então, causar escândalo,
Primeiro aqui ele fala assim no versículo 2, né? Do que fazer tropeçar esses pequeninos? Os pequeninos então seriam esses irmãos fracos da igreja, né? Mesmo as crianças que estão vendo a atitude errada dos seus pais ou de irmãos da igreja, como seriam aquelas pessoas que estão iniciando os estudos bíblicos, estão querendo, né, ouvir mais a palavra de Deus, e acontece um escândalo, isso atrapalha, isso afasta essas pessoas, tá? Causar escândalo é pecar contra Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Portanto, quando pecas contra os teus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Eu vou ler de novo, né? Portanto, quando peca contra teus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles. Toda vez que você peca, que você fere a consciência fraca dos irmãos, como eu disse, os fracos existem, né? Eles vão se desviar, eles vão cometer pecado igual, achando que está certo. E quando você fere a consciência fraca deles, o que a palavra de Deus está dizendo? Que você peca contra Cristo, você está ferindo o próprio Cristo. Você está ali, como diz a palavra de Deus, indo contra, né? Contra a palavra, contra o Evangelho, contra o evangelismo em si, contra a igreja, contra os projetos da igreja. Por isso ele diz contra Cristo. Quando fala contra Cristo, é tudo que envolve a pessoa de Cristo. O que esse homem devia fazer? Porque os escândalos têm um preço. Ai deles, né? O que ele devia fazer? Colocar a cabeça entre uma pedra de moinho e se lançar ao mar. Bem, uma pedra de moinho não é que seja tão grande, mas é muito pesado. É muito pesado. Aquele buraco no meio, cabia a cabeça de um homem no buraco do meio. Então a pessoa colocava a cabeça num buraco daquele lá e se jogar no mar, ele nunca mais ia sair de lá. Aquela pedra ia afundar muito mais do que um martelo, do tamanho do peso. Uma pedra de moinho. Então, tem que fazer isso, pastor? Melhor teria sido se fizesse isso do que trazer um escândalo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, digo para você que seria melhor fazer isso do que cometer o pecado. Mas e quando já cometeu o pecado, né? Por isso é preciso evitar, né? Os escândalos precisam ser evitados. A origem de todo escândalo, meus irmãos, é uma só. É o amor a si mesmo. É o egoísmo. É quando as pessoas, né, desprezam a palavra, o próprio Cristo, e age de uma forma que, sabe, ele vai ter as consequências, mesmo assim ele comete aquele pecado. Então, nossa vida como uma vida de cristão é um livro aberto. Paulo diz isso, né? Nós somos um livro aberto, né? E dentro dele as pessoas vão ler o que está escrito dentro dele, quer dizer, a nossa vida, a nossa imagem, não tem jeito de fugir disso, né? Então, nós precisamos ajudar a edificar a igreja, e os escândalos, eles destroem a igreja. Tome decisões. Então, como é que eu posso evitar os escândalos? Quando você toma decisões e você caminha em direção a essas decisões que você tomou, né? Primeiro, é preciso tomar uma decisão de não causar escândalo. É preciso tomar uma decisão para isso? Precisa, né? Precisa. Olha, Jesus fez isso. Lembra naquela pergunta que fizeram? O seu mestre paga imposto, não paga imposto? Como é que é? Um sonegador ele não é? Aí Jesus contou a história que ele não precisava pagar imposto. Como é que o Senhor dos céus e da terra, o Criador dos céus, como é que o Deus soberano vai pagar imposto? Se é tudo dele aqui. Cada pedrinha de areia é dele, uma nuvem que passa no céu é dele. Tudo aqui, uma folha que está numa árvore é dele. Como é que ele vai pagar imposto de uma coisa que é dele? Mas Jesus, ele olha, né? Ao redor, ele tem os apóstolos, tá? Que podiam dizer, ele não precisa pagar imposto não, é tudo dele aqui. Mas e as pessoas que não crêem? E as pessoas que não têm fé?
Elas não entendem isso. Ia dizer que nada, é um sonegador, não paga nem imposto, não paga nem a luz para dormir, olha só, e fica pregando aí, pregando que as pessoas devem serem boas, bem-aventurados, né? E ele não paga nem imposto. Então Jesus, ele olha para Pedro e diz assim, né? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e dá por ti. Então Jesus tomou a decisão de não ser uma pedra de tropeço. Jesus tomou a decisão de não ser um escândalo para essas pessoas ímpias, para os mais fracos ali, para os apóstolos mais fracos. Ele olhou e disse para Pedro, você vai lá, você vai ter que pegar o seu barco e ir lá no meio do mar e tacar o anzol, tá? E aí você volta, você vai pescar um peixe, dentro desse peixe tem uma moeda, pega essa moeda vai dar para você pagar o meu imposto e o teu, pago de nós dois. Pode ser que o Pedro pensava, ele não precisa pagar não. E Jesus ensina, para não escandalizar, nós devemos pagar. Então a primeira atitude é tomar a decisão de não causar escândalo. Eu não preciso fazer isso. Eu posso até fazer, mas eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque vai causar um escândalo. É só por isso. Às vezes você pode sim dar uma resposta para alguém, mas o escândalo que aquilo vai dar vai ser muito prejudicial. Então você fala assim, até posso, mas eu não vou fazer. Por quê? Para não dar um escândalo. Veja, tome a decisão de não causar escândalo. Olha a outra palavra do apóstolo Paulo aqui. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Portai-vos de tal modo, ou seja, se comporte de um jeito que vocês não deem escândalo. Não dê escândalo nem para grego, nem para judeu e nem a igreja, ou seja, para quem já achava que a igreja era um escândalo, né, que eram os judeus, para os gregos que achavam que aquilo era uma loucura e para a própria igreja. Então, tome a decisão de não causar escândalo, né? Essa é a primeira coisa. Tome a decisão de deixar atos ou comportamento que possa gerar o quê? Uma pedra de tropeço, um escândalo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para os Romanos, no capítulo 14, versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou seja, fica fraco. Bom, se aquilo ali realmente magoa o meu irmão, se aquilo ali escandaliza o meu irmão, então eu não vou fazer. Por quê? Porque a mente dele é fraca, né? E eu posso estar prejudicando o crescimento espiritual dessa pessoa. Então, primeiro eu vou tomar a decisão de não cometer um escândalo, né? Eu vou tomar a decisão de deixar alguns atos que eu naturalmente faço, que para mim não é pecado, mas é pecado para outra pessoa, a pessoa acha errado, então eu não vou mais fazer isso aí. É preciso pensar nisso. Tem algumas coisas que escandalizam. E eu vou dizer aqui, né, por exemplo, no lugar que eu nasci, que eu cresci, lá em casa, por exemplo, a gente não podia jogar baralho, essas coisas. É uma coisa que eu vejo que é meio comum aqui. Mas algumas pessoas até hoje ficam escandalizadas. Tem aquele processo, né, do catolicismo romano que os soldados estavam jogando cartas para pegar as roupas de Jesus e tal, né? Nem carta tinha naquele tempo, mas tem na cabeça deles. Então quando a gente fala, tenta fazer isso num lugar próprio, né, que não seja onde tem vizinho e tal, justamente para que eles não fiquem escandalizados. Porque aquilo pode ser um impedimento daquela pessoa ouvir a palavra de Deus. Não, mas não tem nada demais. Quando uma mente é ferida, tem a ver sim. Algumas mulheres se acham no direito de usar qualquer roupa. Tá metade da parte de baixo aparecendo, metade da parte de cima aparecendo, para elas é normal. Vai na igreja, entra assim, entra com salto e sai da igreja assim com seu salto, acha que é normal. Não é normal. Não é normal porque escandaliza. Não tem nada a ver com a vida dos outros, mas você tem a ver com Cristo. Então, para que causar escândalo?
Então tome a decisão de não causar escândalo, de deixar atos que geram polêmicas e, mais importante de tudo, seja radical com o pecado, corte na carne. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 18, no versículo 7, no versículo 8. Isso é importante, né? Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta. É radical isso aí. Então todo mundo vai ter que cortar o pé, todo mundo vai ter que cortar a mão, né? Aí Jesus está dizendo, corta. Pare. É claro, Jesus não quer que você arranque uma perna, não quer que você arranque um braço. Mas é melhor você entrar no reino dos céus, como ele está dizendo, né? Sem uma perna, sem um braço. Se esse é o problema, é melhor realmente, né? Se eu tiver que perder uma perna e um braço para ganhar a salvação, é claro que a salvação é pelo sangue de Jesus. Eu estou dizendo, se esse for o meio, a pessoa que nunca crê em Cristo, tem um acidente de carro, bateu, perdeu uma perna, aí ele se volta para Jesus. Hoje ele não vai entender isso, mas lá na frente, assim, se não fosse aquele acidente, eu não conhecia Cristo. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, né? Eu vou continuar na leitura. Atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo, aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés e ser lançado no inferno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida só com um olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. A palavra aqui é cortar, a palavra aqui é lançar longe, a palavra aqui é arrancar. Então veja só, você corta, você arranca, você atira para longe. É o que nós devemos fazer com os nossos desejos pecaminosos. Cortar na raiz. Não somente cortar, mas é arrancar. Corta, arranca, né? E faz o quê? E lança para longe. Evitar mesmo. Ser radical com aquilo que pode causar escândalo para os ímpios, para a igreja, para a obra de Deus. E como eu disse a princípio, tem coisas que está acima de nós. Se realmente é mantido na liderança da igreja, depois que está todo mundo sabendo que aquele sujeito, aquela pessoa vive em ato pecaminoso, então aí a igreja, a liderança da igreja, ela está culpada. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Ele diz, rogo, irmãos, que noteis aqueles que promovem divisões e escândalos. Divisão no sentido de doutrina falsa. Essas pessoas que ensinam doutrinas falsas, elas devem ser notadas, porque elas vão fazer estrago na igreja. Cedo ou tarde vão fazer estrago na igreja. Mas também aqueles que causam escândalos. É o que está escrito aqui. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Seja a palavra da verdade, seja e não obedecer à doutrina, no caso de escândalos. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo e sim a si mesmo. Afasta, né? Tem coisa então que você tem que afastar. Pense, nessa igreja está aqui, a liderança realmente ela é mantida, apesar de todo o erro, de todo o pecado. A pessoa pediu perdão, mas não mudou, a pessoa continua cometendo as mesmas falhas e tal. Então, procure outra casa, procure outra igreja. Afasta-te deles. Então a palavra, aí nesse ponto sim. Agora, não porque a pessoa pecou, porque pecou, olha aqui, né? Nós vamos chegar no segundo ponto agora, tá? Por isso nós lemos os 4 versículos. Eu podia só falar de escândalo hoje, mas tem um outro assunto aqui, né? Que é como tratar os escândalos, né? Realmente, meus irmãos, tem pessoa que ela não quer se arrepender. Lá em Cornélio, nós tivemos um caso de um jovem, né, que caiu no pecado com uma mocinha que estava vindo na igreja, engravidou a moça, aí o pastor levou, né, o caso para a igreja, tinha que ser tratado. A igreja era tão pequena, tinha que ser tratado, né? Ele subiu lá na frente, sabe o que ele disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você acha que uma pessoa dessa, ela realmente está pensando em arrependimento? Ela está pensando em alguma coisa que cheire arrependimento? É claro que não. Então essa pessoa, ela não quer conviver entre irmãos. Todos que estão ali são pecadores.
Não há dúvida disso. Em descobrindo-se o pecado, serão tratados. Se a pessoa está encobrindo, é para ela mesma. Mas o pecado descoberto é para ser levado o caso, para ser resolvido. Como eu já vi acontecer também. O camarada saiu, pecou contra a moça, o que ele fez? Ele foi lá na frente da igreja e pediu perdão, você está entendendo? A igreja perdoou e vive casado até hoje, com seus filhos abençoados por Deus, servindo dentro da igreja. Mas resolveu a situação. Mas quando uma pessoa vai lá na frente, puxa uma cadeira, senta e fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra, se vê que essa pessoa, primeiro, ela não quer um convívio espiritual. Ela não quer. E sai acusando todo mundo. Como tratar os escândalos? É o que você encontra no versículo 3 e versículo 4. Olhai por vós mesmo. Ele não parou o assunto. Ele fala dos escândalos. Então o escândalo ele fere a igreja, ele fere o coração dos irmãos. Os irmãos se sentem ofendidos por causa daquele pecado, por causa daquele escândalo. Jesus diz, olhai por vós mesmo, olha bem. Diz assim, se teu irmão pecar contra ti, ele cometeu esse escândalo, ele fez isso, ele cometeu um escândalo para você, foi uma vergonha para você, o que ele fez, o que ele falou. Repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que é para fazer? Repreende-o. E o que é para fazer se ele se arrepender? Perdoa-o. É para perdoar, né? Veja só, já vimos que é uma continuação do texto anterior, né? Agora, o escândalo ou pecado, ele se agrava mais pela patente ou pela proximidade do ofensor com o ofendido. Vou tentar explicar isso aqui. Uma coisa é o pecado de um irmão da igreja, correto? O irmão da igreja, ele pecou, tal, né? Se ele é pouco conhecido, tem pouco efeito. Se é um irmão que vem, que está sempre usando o microfone e tal, ou canta na frente, ou de vez em quando ele prega, esse é outro assunto. Já o efeito é maior. Quando é o pastor, o efeito é maior ainda. O rebanho olhando para aquela pessoa todo domingo e tal, aumenta muito. Então o escândalo agrava-se mais pela proximidade da pessoa com aquele que se sentiu ofendido, ou pela patente dele, pelo cargo que ele exerce dentro da igreja. Porque envolve confiança, porque envolve sentimento, porque envolve o desvio dos pequeninos, porque envolve quebra de juramento, quando é um problema de um cônjuge com o outro. Há situações, meus irmãos, que realmente nos mergulha num mar de mágoa, num mar de ressentimento. E isso tem a ver com a proximidade, com o cargo que a pessoa exerce. Quanto mais próxima a pessoa é da outra, quando há uma falha, quando há um pecado, quando há uma traição, então aquilo dói mais. Aquilo faz com que aquela pessoa se sinta mais ofendida. Não era para ser assim, né? Não era, porque o versículo 1 está dizendo. É impossível que essas coisas não aconteçam. Mas aconteceu. Então vamos imaginar algumas situações. Você se sentiu ofendido porque um irmão da igreja pecou? Algum irmão feriu a sua confiança ou a confiança de uma pessoa que você conhece? Pegou um dinheiro emprestado, não pagou, não quis pagar, deixou para lá, né? Pegou o carro, quebrou, não falou nada e tal. Pegou o macaco emprestado, não devolveu, se devolveu, devolveu quebrado. Olha só, algum irmão feriu a tua confiança ou a sua pessoa? Alguém ofendeu uma pessoa que você ama? Alguém falou uma coisa para o seu filho e você não gostou? Marcou aquela pessoa? Brigou com alguém que você conhece? Você já sofreu uma humilhação pública? Alguém te xingou publicamente? Está aqui no meio da igreja, na porta da igreja, um ofende o outro publicamente? Você está lá fora e a pessoa te ofende, fala mal de você para alguém? Isso te ofendeu, né, publicamente? Você foi traído por alguém que você amava, né? Sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, sua noiva, marido, esposa, foi traído.
Você foi acusado injustamente, está no serviço, alguém desfalcou a empresa, jogou a culpa em você, você saiu como ladrão, e você criou aquela mágoa, aquele ranço, aquele ódio das pessoas todas ali. Você sofreu uma violência física, uma coisa normal hoje, não é que é normal, é uma coisa que acontece muito hoje. Você sofreu essa violência física, aconteceu com você. Você sofreu uma separação inesperada do seu cônjuge, viveu quantos anos com a mesma pessoa, fizeram o juramento ali, e de repente a pessoa olha para você e fala, estou indo embora, e você fez de tudo ou faz de tudo, a pessoa vai embora do mesmo jeito. Então o que acontece? São situações que mergulha você ou nos mergulha num mar de mágoa e ressentimento. São inúmeras situações além dessas. Eu só falei algumas, tá? Para ver se desperta assim na nossa mente. Acredite, sempre alguém vai te ferir. Você será vítima de alguma injustiça. Vai acontecer com você. É inevitável, disse Jesus. Mergulhar nesse mar de mágoa, de ressentimento, é privar-se da graça de Deus. Esse mar é nojento, esse mar ele está cheio de lodo, da decepção, da mágoa, da dor. Então, quando você mergulha nesse mar, você está fazendo o quê? Você está se privando da graça de Deus. É possível que exista um monstro chamado ressentimento, chamado mágoa, chamado ódio, dentro de você ou dentro de mim. É possível que exista esse monstro. Olha o Absalão, a irmã dele foi violentada pelo irmão mais velho. E ele falou para a irmã, fica quieto, não fala nada. Ou seja, está resolvido isso aí, acabou. É seu irmão, espera. Só que ele nunca esqueceu. Um dia ele convidou todos os outros irmãos para uma festa de aniversário, estava todo mundo contente, o irmão mais velho dele estava, que era o Amon. Ele deu ordem para os amigos dele segurar o Amon para matar o Amon, e mataram o Amon. Ele matou. Ele foi guardando aquilo, aquilo é um mar, aquilo é um lodo, aquilo é um ressentimento, ódio, desgosto, e ele foi à desforra e matou o irmão dele. Resolveu alguma coisa? Não, não resolveu. Olha, ele foi criando essa mágoa, e essa mágoa se tornou um monstro. Esse monstro nunca morreu dentro dele. Esse monstro fez com que ele matasse o irmão, como que ele saísse tacando fogo nas coisas dos outros, se tornou um incendiário. Ele traiu o seu pai, ele tentou matar o seu pai, que era o Davi. Então esse monstro nunca diminuiu. Olha, a mágoa, o ressentimento, o ódio, que é causado por um mal que uma pessoa faz para a gente, se não for curado, o monstro só cresce, é uma bola de neve que vai crescendo e crescendo. O outro caso, do Aitofel, que era o avô de Betseba, ele se sentiu muito ferido, porque ele viu que o Davi fez tudo que fez com a sua neta, e ainda matou lá o marido dela, e ele guardou aquilo no coração dele, e ele foi um dos pivôs para ajudar o filho a destruir o pai. Por que ele fez isso? Porque dentro dele havia um monstro chamado mágoa, chamado ressentimento. Então a pergunta que eu faço para todos nós: nós temos esse monstro dentro de nós? Existe esse monstro dentro de nós? Se existe, ele precisa ser reconhecido. Agora, o que fazer se alguém te ofender? Jesus disse que é inevitável, então aconteceu, O que vai fazer? Olha o que Jesus disse no versículo 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. No livro de Mateus, aqui agora eu chamo a sua atenção, quando você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 18, então você pode ir comigo, se você está estudando a Bíblia aí comigo, está com a Bíblia na mão, você pode ir. Está deitado na cama, melhor você prestar atenção aqui, tá? Então, aqui no capítulo 18, tá? Estou pedindo para você desligar não, pode ficar deitado ouvindo aí a palavra de Deus. É melhor ficar deitado ouvindo a palavra de Deus do que não ouvir, Então, no capítulo 18, e no versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ele e ti somente. Que fazer se alguém nos ofender? Vai entre ele e ti somente. Por que colocar no ventilador o pecado de alguém?
Você queria que fizesse isso com você? Você sabe de alguma coisa dos outros? Vai naquela pessoa, né? Tem pessoa que em vez de ir direto, o que ele quer fazer? Ele quer ir lá na frente da igreja e ficar falando para todo mundo. Esse não é o processo certo. Por quê? Porque Deus, você não queria que se você fosse o pecador, ou se fosse seu filho ou sua filha que fosse a pecadora, o pecador, você não gostaria que tratasse assim. Porque já houve casos tratados assim, e a pessoa fala, meu filho foi tratado injustamente, eu sei que ele errou, tal, mas quando é os outros, a pessoa tem coragem de ir lá e tratar desse jeito. Então, se alguém pecar, vai entre ti e ele somente, e repreende-o, entre ele e você, vá lá, fala, olha, eu sei o que está acontecendo. Não, você não sei. Eu quero saber a sua resposta. Aí a palavra de Deus diz assim, olha, se ele te ouvir, lá no livro de Lucas é um pouco diferente, diz assim, se ele se arrepender, ouvir, é no sentido de se arrepender. Se aquela pessoa se arrependeu, então aqui no versículo 15 de Mateus diz, você ganhou o seu irmão, está pronto, está resolvido, você ganhou. Ele é arrependido, ele vai deixar aquele pecado, vai deixar aquele mal e está resolvido. Então agora eu posso contar para a igreja, já não está resolvido? Tá, então por que você quer contar para os outros? Para ter o prazer de ver a pessoa envergonhada perante todo mundo? Mas eu vou ficar escondendo, já não foi tratado biblicamente? Você acredita na Bíblia? Acredito. Não foi tratado biblicamente? Foi. Então pronto, está resolvido. Não fique causando mais escândalo do que já houve. Já houve o escândalo da pessoa cometer um pecado lá e você ter visto, já te escandalizou. Agora você levar para a igreja, nesse sentido, é um escândalo maior. Não, mas ele não se arrependeu, disse que não vai parar. Tudo bem, continua. Se não te ouvir, leva 2 ou 3 irmãos, vai lá com algumas pessoas espirituais. Nunca leve pessoas briguentas, reclamonas, escandalosas para tratar de um assunto. Você tem que levar pessoas espirituais. Se a pessoa não te ouvir, olha, aqui na nossa igreja, você tem que pegar uma pessoa tipo Mariazinha. Tem que pegar uma pessoa espiritual que está orando sempre por todos os irmãos. Ela vai ficar sabendo como você está sabendo, para ir lá todo mundo junto, os 3, 4, tentar fazer com que aquela pessoa veja o erro que ela está cometendo. Já que essa pessoa não se arrependeu e é público o pecado, aí leva para a igreja. É o último recurso, é a última instância. Geralmente, quando se trata, como a Bíblia está falando, vai você somente, fica sempre na primeira instância. O caso é resolvido quase sempre na primeira instância, dificilmente chega na terceira instância, que é levar o caso para a igreja. É muito difícil isso acontecer. Então, olha, o que fazer? Vai entre ti, se arrepender você ganhou ele, se não ouvir peça ajuda de irmãos, depois da igreja. O objetivo principal é você não criar um monstro dentro de você. O objetivo principal é você perdoar, você tratar aquela questão que está te corroendo por dentro. Quantas vezes, pastor? Aí voltamos para o capítulo 17. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-o. 7 vezes, ou 70 vezes 7, significa perdoar livremente, perdoar sempre, ter a disposição de perdoar sempre, ser benigno, ser generoso com aquele pecador. Nós devemos perdoar como Deus tem perdoado. É assim que ensina lá. Pai, perdoa as nossas faltas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, nós queremos que Deus nos perdoe. Então, como é que Deus nos perdoa? Bom, como é que Deus perdoa? Ele ouve o pecador. Ele escuta o que o ofensor tem para dizer. Ele me escutou. Ele tem me escutado. Todas as vezes que pecamos, nós conversamos com ele e pedimos perdão. Então a primeira coisa é ouvir o pecador. Você tem que ouvir o que a pessoa tem para dizer. Tem algumas pessoas que não querem dizer nada, né? Então você não escuta. Mas se a pessoa, você for tratar pessoalmente com ela, ela vai ter alguma coisa para dizer. Primeiro, escute o que ela tem para dizer. Segundo, veja como Deus.
Não só escute como Deus, como você tem que ver como Deus. Tirar os olhos de si mesmo, da sua dor, do seu prejuízo, da afronta que você sofreu, sabe? Então tira os olhos de você, a autocomiseração, o vitimismo. Tire os olhos de você, né? E veja o ofensor. Passe a olhar o ofensor na sua miséria e no seu sentimento de culpa. Foi o que Jesus fez com aquela pecadora jogada aos seus pés. Ele poderia olhar e dizer, essa mulher com essa vida, ela me faz sangrar ainda mais na cruz. Mas não, Jesus viu ela na miséria dela, na incapacidade dela. Então, tira os olhos de você, de como você é um coitado, por ter sido traído, por ter sido ofendido, por ter sido humilhado. Tira os olhos de você. Não que isso não aconteceu, aconteceu. E coloque os olhos no ofensor, na miséria dele, no peso, no fardo que essa pessoa carrega, que é imenso. É muito grande esse fardo. Então, ouça como Deus, veja como Deus, haja como Deus. Deus, olha, ele agiu com compaixão, né? Ele não quis, ele não quer que nós paguemos o nosso pecado, por isso que ele mandou Jesus morrer na cruz, para pagar o nosso pecado. Então você tem que não apenas ouvir e ver, mas você tem que agir como Deus, ou seja, agir como Deus é soltar os laços de tristeza que o ofensor carrega, é soltar ele. Ele está preso naquele pecado, ele está preso, carregando aquele fardo, aquela culpa, você vai soltar ele. Como é que você faz isso? Não querendo que ele pague. Eu não quero que ele pague. Jesus já pagou. Então, isso aí, meus irmãos, é o perdão, ser generoso, né? Como eu vou perdoar? Como Deus tem perdoado. Como Deus perdoa? Ouvindo, vendo a miséria do pecador e principalmente agindo com compaixão, não querendo que o outro pague, né? Não querer se vingar. Você pode até querer se vingar, mas Deus não quer que você se vingue. Então não queira que a pessoa pague. Há de me pagar, você vai pagar caro isso que você me fez. Isso não é perdão. Querer que a pessoa pague não é perdão. Isso aí é pior do que o que ele fez para você. Você, diante de Deus, você está fazendo uma coisa pior, né? Vamos pensar, aquele servo que não queria perdoar o outro, o seu conservo, ele foi chamado de mau pelo seu senhor. Não é porque ele cometeu um erro. Ele foi chamado de mau porque ele não queria perdoar. O desejo de não perdoar nos faz piores do que aquele que cometeu o mal, do que aquele que cometeu o erro, a falha. A nossa predisposição de não perdoar, de querer que a pessoa pague, nos faz pessoas piores. Ou seja, somos um monstro. Há um monstro dentro de nós que quer que a pessoa pague, quer que a pessoa se dê mal, que a pessoa quebre a cara. E isso é um monstro dentro de nós. O verdadeiro pedido de perdão implica em verbalizar o erro. Me perdoe. E diga o que você fez. É assim que pede perdão. Olha, me perdoe por isso. A pessoa generaliza, né? Me perdoe por nada. Então, por nada, então não tem que te perdoar nada. Você está pedindo de perdão? Me perdoe, né, por ter feito mal. O que você me fez? Então, né, nem sei direito, né? Fez. Diga que fez. Verbalize, tá? Verbalize o que você fez. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro também. Implica verbalizar o erro, implica em reparar o erro cometido, né? Reparar. Você manchou a imagem de uma pessoa, vá lá, conserte. Olha, eu quero dizer aqui que eu fiz muito mal de falar essa mentira que eu falei, esse absurdo que eu falei, né? Essa pessoa não merece o que eu fiz para ela. Ainda que uma vez que você suja a imagem de uma pessoa, dificilmente é reparado. Mas se você não falar nada, é pior do que você tentar reparar. Então, se você falou mal de alguém, publicamente vá lá e te retire aquilo que você disse, porque você foi mal. Então, pelo menos a pessoa vai ver que você está se reparando. Você roubou alguém? Vá lá, pague, né? Olha, o Zaqueu ia pagar 4 vezes mais. Isso ia levar o Zaqueu praticamente à falência. Mas ele disse, eu vou pagar.
Eu não tenho mais como pagar. Calma lá, nós vamos chegar lá, né? Implica numa mudança interna, consciência, esforço para não repetir o erro. Lembrar de onde, como caiu, como fala lá em Apocalipse. Lembra de onde caíste. Pratica as primeiras obras. Volta lá para o teu primeiro amor, né? Implica nessa mudança interna de perceber, eu caí aqui, então é aqui que eu tenho que me levantar, né? Implica num conforto interno, independente da pessoa que você ofendeu, independentemente dela dizer sim, eu te perdoo, ou não, eu não te perdoo, não importa, o seu coração vai ficar com o bálsamo de Gileade. Você vai se sentir em paz. Você vai tirar um peso da sua cabeça. Você fez a sua parte, é o que você podia fazer. É o que você podia fazer. Mas e o erro que não pode ser reparado? É nisso que... Tá, eu falei que ia chegar nesse ponto, nós já estamos terminando, né? Mas e o erro que não pode ser reparado? Tem coisa que você não pode consertar, né? Tem coisa que você não pode consertar. Como é que você vai trazer uma vida de volta? Você não pode fazer isso. Em algumas outras situações também você não pode. Você não pode entrar na cabeça da outra pessoa e tirar tudo que ela está pensando, tudo que ela está imaginando. Você não pode fazer isso. Isso está acima de você. Você já pediu perdão, você já se arrependeu, você disse que não vai fazer mais. Você não está fazendo mais, mas a pessoa está pensando um monte de bobagem. Você não pode fazer nada. Você não pode mudar ele. Aí a culpa dele é, deixa ele carregar esse monstro. Se ele quer virar esse monstro, deixa ele carregar esse monstro. Não, mas eu me sinto culpado. Calma, você já pediu perdão. Já pediu. Você não pode consertar o erro que você cometeu, mas você pode consertar você. Você não pode consertar o que você fez lá atrás, mas de hoje para frente, aí sim você pode mudar. Você pode consertar. Você não pode sair consertando pessoas. Deus pode fazer isso, tá? Mas você pode consertar você. Isso não é um ato arrogante, isso é um ato de fé. É um ato de fé. O sentimento de culpa é um cadáver dentro do armário. Então, está lá dentro, do armário do seu coração. O sentimento de culpa é assim, né? Então, você confessando, você abandonando aquele pecado, você está enterrando aquele cadáver. Não, mas o outro que sofreu está carregando aquele cadáver ainda. Aí é com ele. Ele tem que aprender a perdoar. Ele tem que aprender a perdoar, a ter fé no Senhor Jesus Cristo. Se ele quiser carregar o cadáver, é problema dele. Se ele quiser morrer de desgosto, é problema dele. Você já fez a sua parte. Fez o que Deus mandou você fazer. Outras coisas estão acima de você. Tente entender essa pessoa porque ela disse que não te perdoou. Não crie ódio dela. Não seja inimigo dela. Tente entender. Ela teve as razões, teve os motivos. Tenta entender essa pessoa. Se coloca no lugar dela um pouquinho e você vai entender. Ah, eu pedi perdão, a pessoa não me perdoou. Mas tente entender ela. Sabe para quê que você tem que entender? Para você orar por ela. Para você conversar com Deus. Falar assim, meu Deus, eu fiz um mal tão grande para essa pessoa. E eu não posso reparar, Senhor, que o Senhor possa curar o coração dela do jeito que o Senhor está curando o meu. Entende por que você tem que entender? Se um dia ela te falar bobagem, te xingar no meio da rua, te ofender, querer te pegar pelos cabelos, dar um tapa na tua cara, dar um murro no seu rosto, tal, né? Calma. Oferece a outra face. Tente entender para você orar, para você poder interceder. E quem sabe você até jejuar por essa pessoa. Recomece com o espírito quebrantado. A sabedoria adquirida em oração é mais eficaz do que terapias, do que estudos, pois nos motiva a conquistar novos hábitos. Então, quando você vai orando para Deus, pedindo perdão para Deus, Deus já te perdoou. Mas quando você ora em favor da pessoa que você ofendeu, você ora para Deus, está mudando, ajudando. O que vai acontecer? Você vai ser motivado a conquistar novos hábitos. A cada dia você vai melhorar. Esse é um processo. Deus quer melhorar a sua vida a cada dia. E aí você vai encontrar caminhos para a restauração. A misericórdia de Deus é muito maior do que nossas misérias.
Eu vou repetir. A misericórdia de Deus é muito maior do que nossas misérias. Existe um monstro chamado pecado. Esse monstro chamado pecado, ele pode ofender muito uma pessoa. E aquela pessoa que ofendeu, ela carrega esse monstro até o dia que ela pede perdão, confessa e deixa. Ela tira esse monstro do armário do seu coração. Aquela pessoa que foi ofendida, ela também tem um monstro entre esse relacionamento e o relacionamento com Deus. O que essa pessoa ofendida tem que fazer? Perdoar como Deus perdoou. Perdoar como? Volte na mensagem depois e veja essa parte. Perdoar como Deus perdoou. Porque é uma parte muito importante. Agora, o que impede o ato de perdoar, quando é por parte do ofensor, é porque não se arrependeu, orgulho, né? Não vou pedir perdão para um homem ou para uma mulher, né? Não vou me humilhar para ninguém, isso é orgulho, né? Vergonha, né? Dos outros ficar sabendo, ou vergonha do que a pessoa ofendida vai falar, medo, né? De apanhar, medo de ser xingado, medo de não ser perdoado. Então, isso impede a pessoa de pedir perdão. Se esse é o seu caso, lança fora isso. Agora, por parte da pessoa que foi ofendida, o que impede ela de perdoar? Primeiro, tem aquela questão, achar que a pessoa que fez o mal não merece. Aprende isso. Ninguém merece nada. Ninguém é melhor para Deus. Então, aquela pessoa que me ofendeu não merece. Quando você pensar assim, não merece porque ela não melhorou, não merece porque ela não mudou, vai saber se ela mudou mesmo, Então, não vou perdoar porque não merece, Agora, se fosse o seu filho ou sua filha, o ofensor, você queria que a outra pessoa perdoasse? Ah, eu queria. Então, faça isso. A pessoa não mudou, eu não posso perdoar. Perdoa. É com ela, o monstro está com ela. Você perdoou, o monstro não está mais com você. Achar que só Deus pode perdoar. Olha, perdoar só Deus pode perdoar. Isso é a maior hipocrisia que existe no meio cristão. Só Deus pode perdoar. É a maior cara de pau, é uma mentira. Essa pessoa que diz isso é uma pessoa cheia de rancor no coração, cheia de ódio. O monstro está com ela. O monstro está com ela. Só Deus pode perdoar. Deus está mandando você perdoar. Mas o que impede o ato de perdoar, o campeão dos motivos, é aquilo que Jesus disse. O qual que foi o motivo que Jesus disse? Querer que a pessoa que te ofendeu pague. Esse é o verdadeiro motivo. Você quer que a pessoa pague. Você quer que a pessoa sofra. Você não quer sofrer, mas quer que a pessoa sofra. E Deus abomina isso. Mau e negligente servo, é o que Jesus diz na parábola. Pense nesses motivos. Se você não está perdoando, um desses motivos é o que está acontecendo na sua vida. E você tem que abrir o seu coração, você tem que reconhecer que você também está em falha com Deus por não perdoar. Tire os olhos de si mesmo, coloque os olhos na miséria e no fardo que a outra pessoa está carregando. Não queira que a outra pessoa pague, porque Jesus já pagou na cruz para você se sentir livre desse monstro que te atormenta. Por que é tão importante perdoar? Porque é um ato de obediência a Deus. Deus mandou você perdoar. Então, primeiro, é um ato de obediência a Deus. Segundo, é um ato de fé a Deus. Deus está mandando você perdoar para você receber esse bálsamo, se livrar desse monstro de mágoa e ressentimento. Então, quando você perdoa, você está tendo fé na palavra de Deus. É um ato de obediência, mas é um ato de fé também. É ficar livre dos meirinhos, de uma mente atormentada. Quando nós perdoamos, nós tiramos os meirinhos, os ferrões que nos pega e nos machuca.
Então Deus quer que você fique livre disso. Então quando você perdoa, você fica livre dessa mente atormentada. E principalmente porque se não perdoamos a quem nos tem ofendido, Deus que está no céu também tem o direito de não nos perdoar, não é verdade? Você quando faz a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Você cumpre isso, deve cumprir, né? Lembra os irmãos, né? O servo não foi chamado de malvado porque devia uma quantia irreparável ao rei. Não foi por isso que ele foi chamado de malvado. Ele devia tanto dinheiro para o rei que ele não podia pagar numa vida. Os nossos pecados diante de Deus nós não podemos pagar com uma vida e nunca vamos poder mesmo. O servo foi chamado de malvado, sabe por quê? Porque ele não perdoou o seu conservo. Por isso ele foi chamado de malvado. Nós devemos procurar oportunidade de perdoar e não desculpas para não perdoar. Vou terminar com essa frase. Devemos procurar oportunidade de perdoar e não desculpas para não perdoar.